Vamos dar continuidade à nossa palestra complementar Codependência ou Dependência Emocional quando o amor vira prisão. Vamos ver agora como se desenvolve a codependência. Em primeiro lugar, a codependência é comum em pessoas superprotegidas durante a infância e que cresceram sempre dependendo de outras pessoas. São pessoas imaturas. O excesso de cuidados na infância é projetado na vida adulta e a pessoa sempre depende dos outros para reconhecer suas virtudes e para realizar suas tarefas. A infância é a única fase da vida em que, de fato, a pessoa não consegue viver sem depender de outra. Quando criança, a pessoa sente ligação natural, que é o pertencimento, o senso de pertencimento, e necessidade de um cuidador, normalmente a mãe, pode ser pai, avós, irmãos mais velhos, babá, professora, etc., com quem cria vínculos ou uma relação transferencial. Transfere para a pessoa aquele sentimento dela sempre dependente de filho e a outra pessoa, por outro lado, responde à sua dependência assumindo um papel de cuidador. Essa pessoa nunca amadurece e vai ter um comportamento de codependente ou de dependência emocional pelo resto da vida, que poderá se transformar numa codependência um dia. É importante que as necessidades da criança sejam satisfeitas, mas é imprescindível que as crianças tenham modelos adequados dos seus pais e cuidadores, de quem internalizarão padrões de amor, respeito, valor pessoal, valores morais, etc, etc, etc. Conforme a criança cresce e vive a socialização secundária, ou seja, saindo do seu ambiente familiar, em contato com outras pessoas, a vincularidade vai mudando. Quer dizer, antes ela tinha um senso de pertencimento que faz com que ela vá criando vínculos. Agora, conforme ela vai crescendo, a vincularidade vai mudando e a criança desenvolve sua maturidade emocional e autonomia, ou, por outro lado, sua imaturidade e dependência emocional. Temos que considerar também ambientes sociogenéticos e ontogenéticos podem perpetuar a dependência infantil ou criar dependência que antes nem ao menos existia. Ou seja, o ambiente onde a pessoa vive e a própria experiência pessoal de vida pode fazer com que essa pessoa desenvolva dependência, perpetue uma dependência infantil e assim por diante. 2. A esmagadora maioria dos codependentes vem de família disfuncional. Família disfuncional é aquela família desestruturada e cheia de conflitos, onde a codependência já é um padrão relacional da própria família. O codependente é pessoa de grande fragilidade emocional. Tem todo um histórico de falta de amor, de desvalorização pessoal e falta de amparo. Repare a tríade negativa: desamor, desvalor e desamparo. Também uma família onde pode existir, por exemplo, rigidez de regras, excesso de críticas, abuso psicológico e físico e assim por diante. O codependente, ele repete os padrões ambientais como forma de ser aceito, ou pelo menos aliviar seus sofrimentos, e acaba introjetando esses padrões na sua própria vida. O ambiente disfuncional cria e sustenta o codependente. Por outro lado, o codependente mantém o seu ambiente disfuncional. 3. Em qualquer fase da vida, a codependência passa a ser doentia. Veja bem, quando a pessoa sempre procura que os outros satisfaçam suas necessidades
mais básicas, a pessoa acaba se transformando num codependente natural para um codependente patológico. Observe, se não recebemos os cuidados e o afeto necessários, essa vivência de desproteção poderá, mais tarde, nos colocar na posição de mendigos emocionais, demandando dos outros o que não sabemos como dar a nós mesmos. Vejamos alguns sinais de alerta de codependência. Normalmente, essas pessoas costumam emitir linguagem com frases tais como: preciso dos outros para me sentir valioso e digno de amor. Preciso que os outros me façam sentir importante. Preciso dos outros para me sentir especial. Preciso da aprovação dos outros. Preciso que os outros me façam feliz. Preciso estar acompanhado para não me sentir vazio. Preciso estar acompanhado para não me sentir entediado. Bom, tantas outras frases mais ou menos semelhantes. Todas essas necessidades devem ser, em primeira instância, autossatisfeitas, quando não nos proporcionamos amor, a atenção e a aprovação de que precisamos, então dependemos e buscamos essas coisas nos outros. É curioso observar que existem algumas alterações mentais e comportamentais que são confundidas com virtudes, mas que na realidade podem ser indícios claros de codependência. Por exemplo, dedicação pessoal excessiva ou devota. Aquelas pessoas que endeusam seus parceiros como em uma religião, como na torcida de futebol, partido político, etc. Aquelas pessoas que demonstram ser sempre boazinhas. Pode ser um comportamento submisso, passivo e dependente da aprovação de outras pessoas. E também a meiguice. A pessoa nunca consegue se posicionar, enfrentar obstáculos e barrar abusos. Na realidade, essa dedicação excessiva, o fato de ser bonzinho ao extremo, meigo ao extremo, na realidade pode ser indícios claros de codependência. Em quarto lugar, a codependência pode estar associada a transtornos de personalidade. Ou seja, existem alguns tipos de transtornos de personalidade que são bem característicos na codependência, principalmente o transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade passiva, astênica ou psicastênica. A pessoa apresenta alguns comportamentos bem típicos de pessoas codependentes, tais como subordinação das necessidades e desejos de outras pessoas, das quais é dependente. A solicitação constante de que outros tomem as decisões em sua vida pessoal. A pessoa apresenta capacidade limitada de tomar decisões cotidianas. A pessoa demonstra ser sem iniciativa, sem energia e sem autonomia pessoal. Também pode ter sentimento de desamparo quando sozinho por medo de se cuidar, preocupação e ou medo exagerado de ser abandonado, relutância em fazer exigências às pessoas das quais depende, forte necessidade de agradar as pessoas das quais depende, e sua dependência faz com que seja extremamente manipulativo ou altamente manipulativo. Outros transtornos de personalidade relacionados à codependência. O transtorno de personalidade psicoinfantil imatura, pessoas que nunca cresceram. Transtorno de personalidade histriônica, é aquela pessoa exagerada em tudo que faz. Transtorno de personalidade emocionalmente instável, impulsivo ou explosivo. Esses transtornos aí têm algumas características em comum, embora difiram muito entre si. Mas esses transtornos, as pessoas gostam de chamar a atenção para si mesmos, apresentam falha ou falta de desenvolvimento psicobiológico do cérebro, apresentam comportamento infantil que persiste mesmo quando a pessoa se torna adulta,
São pessoas manipuladoras, apresentam pouca tolerância à frustração e decepções e são pessoas extremamente egoístas. Vamos ver agora alguns sintomas característicos da codependência. A codependência se manifesta por meio de padrões de comportamento, padrões mais ou menos rígidos. Nesses padrões, nós podemos observar características de depressão, ansiedade e algumas vezes de toque. As pessoas apresentam baixa autoestima, aonde temos alta exigência e autocrítica exageradas, sentimento de culpa, de vergonha, de inferioridade. A pessoa pode apresentar repressão das emoções e vontade, a ponto até mesmo de perder a noção de si mesma, dificuldade em dizer não e discordar das pessoas por medo de ser rejeitado, dificuldade de comunicar seus sentimentos e problemas, e quando tenta comunicar, acaba caindo em discussões. E quando estas não ocorrem, a pessoa se sente ignorada pelo outro. Quer dizer, ela precisa ter aquela discussão. Se não tiver, ela acha que não foi devidamente reconhecida. Também pode apresentar características comportamentais tais como envolvimentos sociais disfuncionais. O codependente se envolve com pessoas indisponíveis, indecisas e indiferentes, de classe econômica e cultural diferente, agressivas e mau caráter, usuários de álcool, drogas, jogos, etc. Pessoas com doenças comportamentais e transtornos de personalidade, os mais diversos. Essa relação é sempre unilateral. O codependente dá muito de si sem nenhum retorno positivo. O codependente acredita que depende do outro nos aspectos emocional, financeiro, social, etc. Mas, na realidade, ele não consegue ficar só e não consegue lidar com o sentimento de perda. Também apresenta oscilação emocional e comportamental. Ora manifesta amor, submissão e vitimização, ora manifesta mágoa, cobrança por mudança, ou até mesmo se torna o algoz implacável. Briga, discute, xinga, fala um monte de coisa, mas dali a pouquinho a relação de dependência continua exatamente a mesma. Ainda como características comportamentais, pode apresentar controle compulsivo de si mesmo, das situações e dos outros, em especial da pessoa alcoólica e dependente químico. Acha que o outro precisa mudar e quer mudá-lo, mas em geral não consegue ver que também precisa mudar seu jeito de ser. Também cuidados excessivos com os outros, preocupação constante e antecipatória, quer dizer, sofre por antecipação, e muitas vezes de maneira compulsiva, de ajudar os outros, assumindo suas responsabilidades e negligenciando a si mesmo. Também pode ter hábito de se colocar sempre em segundo plano e faz tudo pelos outros com o objetivo de sempre manter a pessoa por perto e alimentar a relação de dependência. Pode ainda apresentar incapacidade de reconhecer seu valor, sempre dividindo seu mérito pessoal ou mérito pessoal das suas conquistas com outra pessoa. Pode ainda apresentar dificuldade para tomar decisões sozinho, mesmo as mais simples que deveria ser tão banal na sua vida, incapacidade de sentir bem quando está sozinho, ciúme exagerado e exigência de atenção exclusiva da pessoa de quem é dependente ou codependente, apresenta insegurança da relação, medo de ser traído ou abandonada. Tudo isso leva a pessoa a viver em constante discussão e briga. Sem contar que as pessoas que apresentam essa relação de codependência sempre apresentam sexo inadequado. A pessoa codependente usa o sexo como forma de manipulação do outro. E mesmo quando isso não acontece,
o sexo é com pouco ou sem prazer algum. A pessoa ainda pode apresentar insegurança no relacionamento, hábito de ser possessivo e controlador, falta de interesse por outras amizades ou relacionamentos, incapacidade de planos pessoais que não envolvem a pessoa a quem se subordina. E o mais importante de tudo, a pessoa que tem codependência vive na negação. Finge que o problema não existe. E se admite que existe, finge que não é grave e que um dia o outro vai mudar, independentemente de haver algo que motive esta suposta mudança. Mas o fato é que a pessoa vive constantemente numa situação de negação do problema que a aflige.